Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e já vamos começar com aquele apelo que a gente sempre faz para vocês aí da audiência. Ajudem a gente a continuar o projeto, que é totalmente autofinanciado. Então tem a chave Pix aí na tela para ajudar a gente. Tem a chave Pix da Rádio Antena Zero também, que é aqui o estúdio onde a gente grava. Ajuda o corre dos camaradas aí, que é muito bom. E também tem o nosso Apoia-se, tem aí o link na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar duas linhas de apoio, a primeira de R$1 a R$9, que você ajuda a gente de forma voluntária, e a segunda a partir de R$10, que vocês concorrem nos sorteios mensais que a gente faz. Os prêmios desse mês são os livros Escritos sobre Educação e Geografia, com textos do Élisée Reclus e do Piotr Kropotkin, né? Um geógrafo francês anarquista, e o outro anarquista também, geógrafo russo. E essa edição bonitona aqui, ó, como sempre, da revista Jacobin, que sempre tem as melhores capas, muito bem desenhadas. E é isso, ajude a gente lá e concorrer a esses prêmios a partir de R$10, beleza? Temos também aqui alguns cupons que os nossos parceiros ofereceram. O primeiro deles da Autonomia Literária, uma editora parceira nossa, que disponibilizou o cupom AntifaCast 20, que dá 20% de desconto no catálogo deles. Lá vocês vão encontrar uma diversidade muito grande assim de materiais. Tem livros desde o Jones Manuel, o livro sobre anarquismo, o livro do Trotsky, da Clara Zetkin, Manual Antifa do Mark Bray, várias obras, tem pôster também, tem eco bag, enfim, bastante coisa lá. Tem jogos de tabuleiro, tudo com 20% de desconto usando o nosso cupom. Temos também 2 cupons na Caixa de Ferramentas, que é a plataforma de cursos da Esquerda Radical. 10% de desconto no curso Partido Fardado e a Política no Brasil, que é ministrado pelo nosso camarada Pedro Marim, da revista Ópera. E vocês podem acessar ele com 10% de desconto usando o cupom AFASP Partido Fardado 10. E 10% de desconto também no curso Revoluções, um outro mundo é possível. Quer aprender mais sobre a Revolução Russa, sobre revoluções na África, na América e na Ásia? Dá uma atenção nesse curso lá. Tem aulas com nomes como, por exemplo, Jones Manuel, Elias Jabbour. E você pode acessar ele com 10% de desconto usando o cupom AFASP Revoluções 10. Temos também o cupom de 10% de desconto na camisa crítica, né? O AntifaCast, está aparecendo aí na tela também para vocês. Lá vocês vão encontrar uma outra diversidade de materiais, tem boné, camiseta, moletom, eco bag, enfim, bastante coisa. E por último, temos o cupom da Alma Revolucionária, editora dedicada aí aos temas religiosos da esquerda radical. Você que é católico, é evangélico, é espiritista, tem obras lá para você, beleza? Então 15% de desconto usando o cupom Favela Antifa 15. E também queria deixar outro apelo aqui, ó, para nossa audiência. Vocês ajudam muito a gente se inscrevendo no canal, seguindo aqui a gente nas redes sociais também, no Instagram, e curtindo, comentando aqui, compartilhando esse vídeo. Caso você esteja escutando no Spotify, avalie aí, dá 5 estrelinhas ou quantas estrelas você acha que a gente merece, beleza? É isso. Da hora. Pessoal, para começar nosso episódio de hoje, a gente vai conversar sobre justiça ambiental. E a gente tá aqui com a Nádia Nádila. Muito obrigada por ter vindo. Você veio de longe, né? Um pouquinho. Pois é, gente. Boa noite. Primeiro, acho que eu queria agradecer vocês já o convite, né? Esse é o primeiro podcast que eu participo assim, com vídeo. Então, tô me sentindo muito importante. Mas, vim de longe, vim de Brasília, né? Sou natural de Teresina, no Piauí. Sou nordestina. Mas estou em Brasília há quase 20 anos. Sou advogada também. E, enfim, são muitas coisas, né? Então, a gente para pensar nas diversas perspectivas que a gente vai atuando ao longo da vida. Eu sempre costumo dizer que eu
Eu tenho até dificuldade, na verdade, em falar exatamente o que eu faço, né? Porque eu atuo em diversas áreas, né? Eu sou socioambientalista, mas eu também atuo diretamente na luta antirracista, né? Eu vim do movimento negro, da perspectiva do movimento negro, mas... enfim, atuo com pesquisa também. Hoje eu acabei de fazer uma pesquisa sobre racismo ambiental nas cidades, mas sou militante, mas nesse momento não estou organizada, né? Comecei minha militância há muito tempo. Comecei a militância nas Jornadas de Junho de 2013, que a gente acabou de fazer 10 anos das Jornadas de Junho, né? Comecei minha militância ali, a partir da perspectiva de que eu era uma pessoa extremamente despolitizada, né? Mas foi a partir daquele momento ali nas Jornadas de Junho, nas manifestações lá em Brasília, que eu comecei um processo de politização. E aí, desde então, eu fui construindo... Acho que foi a hora que eu comecei a me entender um pouco como sujeito política dentro desse processo, né? E aí, depois, eu participei da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, no Distrito Federal em torno, que foi um divisor de águas na minha vida, porque a gente se entende como negro, a gente entende as perspectivas do que a gente sofre na sociedade, mas não quer dizer que a gente tenha uma total consciência, né, dessas questões. E a Comissão da Verdade sobre a Escravidão, ela me trouxe essa perspectiva, porque a gente visitou 9 comunidades quilombolas no entorno do DF. É que o DF, ele tem um Distrito Federal e ele tem uma área que é chamada uma área de RID, que é uma área de desenvolvimento econômico. Então, ele abrange mais... É como se fosse uma área metropolitana e tivesse as outras que ficassem em volta delas, entendeu? Uhum. E a gente visitou 9 comunidades quilombolas. E dentre essas comunidades quilombolas, uma desses quilombos é o Quilombo do Mesquita, que é um quilombo situado dentro do Distrito Federal, mas historicamente situado dentro do Distrito Federal. Por quê? Porque ele perdeu terras ao longo da história dele e perdeu terras para a construção de Brasília também. Então, e aí foi interessante porque trouxe essa perspectiva entre a diferença entre a memória branca e a memória negra. Foi a metodologia que a gente usou, de fazer um contraponto entre todas as documentações que a gente tinha sobre a escravidão, né, sobre os quilombos, escrito nos documentos, principalmente da Igreja Católica, e a memória negra, que foi a oralidade. A gente foi ouvir as pessoas na comunidade. E aí eu acredito que aí foi quando eu comecei a ter uma leve ideia, acho que começar a me entender mais como sujeito dentro da perspectiva de raça como mulher, e também da luta quilombola, que eu tinha zero conhecimento. Eu nem sabia, assim, a gente tinha a mesma perspectiva de quilombo das novelas que a gente assiste, né, de que a gente vê aquela coisa ali, mas depois eu fui entender que tem quilombos urbanos, que tem quilombos de fato que estão em territórios, tem quilombos na Amazônia, tem quilombos, né, em situação de floresta. E aí isso foi em 2016, 2017. Depois disso, em 2018, no finalzinho de 2018, eu fui participar de um projeto, mas que não era projeto de política, era um projeto chamado Banco de Tempo, que trata da questão da economia solidária. E aí eu fui participar de uma ocupação, eu fui participar de uma construção de uma casa numa ocupação do MTST. E aí, a partir disso, minha vida mudou, assim, acho que minha percepção de mundo se modificou completamente, porque foi a partir desse processo lá com a construção de comunidade, sabe, essa construção coletiva. Brasília é uma cidade extremamente segregada. Uhum. Eu estava falando quando eu vim para cá agora, que é isso, é a terceira vez que eu estou em São Paulo, né, e aí cada vez que você vem, você observa uma coisa diferente. Mas uma coisa que sempre me deixa muito assim, não é que é um pouco feliz, assim, real, é que em todos os espaços que eu vou, óbvio que eu sei que aqui também é muito segregado, mas eu vejo mais pessoas negras em todos os espaços, não só nos espaços de subserviência, né? E lá em Brasília, geograficamente é muito segregado, assim, é tudo muito distante uma coisa da outra. Então a gente de fato vê a territorialidade entre o que é espaço de branco e o que é espaço de negro, assim. E dentro dessa perspectiva da luta do MTST, do que eu aprendi, foi também a questão da luta por moradia. Então essa é uma das pautas que eu carrego até hoje.
Então, tanto a luta por moradia, quanto a questão do direito à cidade, quanto entender essa perspectiva, porque eu morava lá em Brasília num bairro que era um bairro de classe média, assim, mais ou menos. E quando eu fui para construir a casa no Sol Nascente, eu fiquei no Sol Nascente. E o Sol Nascente é considerada a maior favela da América Latina. Ela só perde ano a ano, ela compete com a Rocinha. Às vezes a Rocinha fica na frente, às vezes o Sol Nascente fica na frente. E ao mesmo tempo que o Sol Nascente é a maior favela da América Latina, a gente tem o bairro com o maior IDH do Brasil, lá em Brasília, que é o Lago Sul. Então, foi dentro dessa perspectiva de que eu fui entendendo como a cidade funciona, quais eram os povos que habitavam essa cidade, que eu fui me entendendo como sujeito político dentro desse processo e do que eu queria fazer, né? Eu acho que caiu uma ficha, assim, do que eu queria fazer para o resto da vida, assim, com relação à questão da militância. E aí, depois disso, foi várias coisas que eu fui conhecendo. Eu participei do Fórum Alternativo Mundial da Água, que é um fórum. A gente tem o Fórum Mundial da Água, que é onde as grandes corporações vendem nossa água, né, fazem da água uma mercadoria. E a gente tem o Fórum Alternativo Mundial da Água, que é um fórum que atua paralelamente, que atua com as organizações da sociedade civil, né, que veem a água, né, não como um bem, né, mas como fonte de vida. E aí participei desse fórum. Aí depois do fórum, eu participei do acampamento Terra Livre, que é o acampamento do movimento indígena. Então hoje eu também sou uma militante do movimento indígena. Inclusive, das poucas coisas que eu estou organizada hoje, é uma associação chamada Etnioca, que é uma associação étnica, onde é majoritariamente de indígenas. Eu sou a única pessoa não indígena na associação. E aí fui participando do acampamento Terra Livre, depois fui candidata por um mandato coletivo para deputada distrital. Depois eu comecei a me organizar dentro do PSOL. Eu fui filiada ao PSOL durante alguns anos, aí até 2022. Fazia parte de uma organização chamada Subverta. E dentro dessa organização eu construí muita coisa. Eu construí muitos acampamentos Terra Livre junto com o movimento indígena, mas também me aproximei muito da luta no campo. Então lá a gente construiu diretamente com um assentamento, que é o assentamento Canaã, que é um assentamento do MST. Então a minha perspectiva de luta ela foi se constituindo dessa forma. Mas hoje mesmo eu estou em processo de tratamento e cura pós-organização, assim. É isso. E essa sua formação acadêmica foi acontecendo durante tudo isso? Então, não, apesar de eu não parecer, eu tenho 33 anos. Mulher. A cara da Vitória, mulher. Apesar de não parecer, eu tenho 33 anos, então eu já era advogada quando eu... Assim, 2013 não, né? Na verdade, sim. 10 anos. É isso mesmo, eu me formei em 2012. Em 2013 eu já era advogada, mas eu costumo dizer que a advocacia é um erro de percurso na minha vida. Porque... A Vitória já tá, desanimada. Porque... Você faz direito? Faço. Entendi. Porque... assim, eu sou advogada, mas hoje a advocacia não é minha principal área de atuação, sabe? Hoje eu estou enveredando muito mais para um caminho de pesquisa, para um caminho de educação popular. Eu trabalho com educação popular também. Então, assim, eu estou usando o direito como o aprendizado que eu tive ali para ir para outros lugares. E que nem se falou, já tem 10 anos. Então, já tem muitos anos que eu não atuo. Entendi. Eu achei legal o que você falou no começo, né? Que é até difícil de definir o que você faz, né? Com um monte de coisa. Você já falou um monte de atividade, assim. E a gente mal se identifica, né? Porque eu acho que isso é uma característica da classe trabalhadora mais empobrecida, assim, do Brasil. E quando, sei lá, a gente entra na militância, parece que dobra, né? De fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Então a gente também, a gente produz podcast, reboca a parede, faz tudo. Mas ao mesmo tempo também, eu acredito que é a nossa capacidade, porque o capitalismo também, ele te impõe certas caixas, né? Você tem que ter certas especializações, ele te limita dentro das possibilidades que você quer ser, porque ele quer você como mão de obra específica para aquele, né, cumprindo exatamente aquela função, fazendo aquilo ali todo dia.
E eu acredito que, na verdade, eu acredito que a gente, eu não acredito que a gente é multitarefa, não é isso. Não acredito que a gente deve fazer mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu acredito que a gente deveria ter a liberdade de ser, a gente tem diversas potencialidades, então a gente deveria poder colocar as nossas diversas potencialidades dentro do que a gente faz. E eu, na verdade, não gosto de me encaixar num canto só, porque meus interesses e curiosidades são variados. Entendi. Não, é isso. Na verdade, eu acho que é até algo que eu falei aqui bem na hora que a camaradinha tava me espiando. Ela ficou meio roubada comigo. Desculpa te expor dessa forma. 30 episódios escondendo isso. Pois é, vocês viram que ela espirra durante o episódio, ó. Caiu o personagem, caiu a casa. Vou te expor no Twitter. No X agora, né? Não é mais Twitter. Não, mas eu acho que essa coisa do multitarefa, inclusive, é uma forma de você sequestrar essa necessidade que a gente tem de não ser especializado o tempo inteiro, né? Só que aí joga pro contrário, né? Se você é produtivo, em um momento você é produtivo fazendo sempre a mesma coisa, no outro momento você tem que ser produtivo fazendo 500 outras 1000, assim. Que na verdade traduz a precarização, né? Do trabalho, assim, no século XXI. Sim. No campo da esquerda eu acho que vai muito do que o Alessandro Buzo falou pra gente, de criar oportunidades, sabe? Tipo, se a gente já sabe que a precarização é o banquete que tá posto pra toda a classe trabalhadora mais precarizada, a gente meio que tenta fugir disso, assim, no campo do trabalho. É ir pra um lado e pro outro. E no ramo da militância também é dessa forma, né? Tipo, a gente vai pro podcast. Estamos com um tempinho, um pouquinho de tempo livre. Vamos arrumar mais coisa pra fazer na cabeça. A gente não sabe... A gente não... Vamos não, pelo amor de Deus. A gente não sabe viver o ócio, né? A gente não sabe viver o ócio, mas eu acho que também tem a ver com a questão do uso das redes sociais, assim. A forma também que eu acho que ela sequestrou muito da nossa atenção. Eu me vejo, às vezes, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, assim, às vezes eu tô limpando a casa e do nada eu, peraí, tenho que fazer a comida, e aí de repente eu, peraí, eu tenho que ler um negócio aqui, eu ver uma coisa no celular, e aí você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando vê, você tá se gravando, lendo e fazendo a comida. E você não falou do seu trabalho no canal, você tem um canal também. Meu Deus do céu, eu sou muito divulgadora muito ruim. Então... Eu também produzo conteúdo na internet. Eu tenho um canal no YouTube chamado Utopia Revolucionária, que é uma ideia de um projeto de educação política mesmo, assim, né? Eu acho que se eu fosse, de fato, traduzir o que eu faço e o que eu acredito da vida é trabalhar com a perspectiva de conscientizar politicamente as pessoas, né? Então, o Utopia Revolucionária, ele tem um pouco dessa pegada, assim, de trabalhar, mas... E aí também, não só no Utopia no YouTube, mas eu acho que hoje o meu principal canal, na verdade, ainda é o Instagram. E aí lá é o meu @ mesmo, que é Nadia Nádila. E também estou no TikTok agora. Mas o Instagram eu acho que ainda é a principal base, assim. Que aí eu falo sobre diversos temas. Geralmente meus temas, eles permeiam todas essas temáticas que eu falei. Mas o meu estudo principal é na questão racial, assim, né? Como a raça estrutura os demais. Eu acho que eu sempre parto desse ponto. E então a maior parte do que eu falo ali é sobre isso. Mas também... a partir também do contexto do sul global. Eu acho que eu trabalho essa perspectiva a partir da América Latina. Eu sempre tento fazer as pontes entre o que a gente vivencia na nossa realidade enquanto Brasil, né, sabendo da nossa classe trabalhadora, com todas as nossas especificidades, e o que isso dialoga com os outros países da América Latina, não só da América Latina, mas do sul global como um todo. Então, eu sempre trago essas pautas de maneira mais transversal. Da hora. Já vamos partir então para a pauta. A gente queria que você falasse um pouco assim, né, sobre justiça ambiental, o que é esse conceito, o que ele significa. Então, para a gente pensar, eu estava aqui, né, vamos falar sobre justiça ambiental. Acho que para a gente pensar sobre justiça ambiental, eu acho que a gente tem que pensar primeiro sobre o que significa o conceito de racismo ambiental. Né, que é assim, a princípio, eu acho que não só a esquerda, né,
mas eu acho que uma boa parcela das pessoas, eu já vi essas críticas em algum momento, de que, para que vai ter mais uma especificidade de racismo, né? Já tem tantos, a gente já fala de racismo estrutural, de racismo institucional, por que racismo ambiental? Não precisa dessa pauta, eu já ouvi essas críticas em algum momento. A ideia de conceito de racismo ambiental é um conceito que ele ainda está em aberto. Eu acho que a gente ainda está disputando isso. Eu acho que no Brasil a gente ainda está reforçando o conceito de racismo ambiental. Só que a questão do tema de racismo ambiental é a gente pensar como, por exemplo, apesar do Brasil, aí falando, né, um pouco do contexto brasileiro, mas não só do Brasil, eu acho que eu prefiro usar o termo dos países do sul global. Apesar dos países do sul global serem os que são mais explorados economicamente, são os que são mais oprimidos, onde se destrói mais a natureza desses países, né, sabendo que os países do norte global são os que são os agentes destruidores, né, da natureza, são os agentes destruidores da exploração. Mas eles são os que mais poluem o meio ambiente, mas eles são os que menos suportam os efeitos dessa devastação, dessa destruição. Então, quando a gente está pensando no conceito de racismo ambiental, a gente está pensando que esses povos, e aí a gente engloba gênero, raça, classe, mas etnia, que são os povos indígenas, que são os povos negros, que são os povos do sul global, são esses povos que como é que fala, gente? Espera aí. Não é surte o efeito, são eles que sofrem as consequências, são os países do sul global que sofrem as consequências da destruição do planeta. Então, isso é um conceito que eu estou falando a nível macro. A nível macro, quando a gente pensa mundo, quando a gente pensa planeta, esse seria um conceito de racismo ambiental. Agora, quando a gente pensa em racismo ambiental, numa pegada mais micro, né, mais dentro da nossa realidade concreta, do que a gente vivencia, aí seria as periferias suportando os efeitos, né? A gente vê, né? Por exemplo, com relação às enchentes, né? Com relação aos grandes empreendimentos que causam devastação, tipo os grandes empreendimentos energéticos, as hidrelétricas, ou como mineradoras. E aí também tem outras questões, né, que engloba a questão da gente pensar se é conceito de cidade, se é conceito de campo, se é de floresta. Cada um vai ser de uma especificidade diferente. Quando a gente está falando de cidade, por exemplo, a gente está falando numa perspectiva de, às vezes, grandes empreendimentos como lixões, ou então grandes fábricas poluentes, ou um conceito que é o conceito de meio ambiente, ele abarca mais coisas. Então, saneamento básico, falta de acesso à água potável, falta de acesso à energia elétrica, mobilidade urbana, né? É a gente pensar, porque as pessoas têm uma impressão da questão ambiental como se fosse uma coisa muito distante da realidade delas, mas na verdade não é. Então, até porque, o que é uma cidade? Assim, pensando, o que é uma cidade? Uma cidade é um lugar que teve sua vegetação, sua natureza devastada, tem grandes empreendimentos, mas ela não deixou de ser planeta, entendeu? Ali tem a gente tem, como é que fala, gente? Não é gasto energético. Agora esqueci a palavra, não vou lembrar, não. Uhum. Mas, assim, na cidade, apesar da gente não ter... Porque as pessoas têm a perspectiva de meio ambiente sendo uma perspectiva de mata, de floresta. Elas nunca têm a perspectiva de que na cidade a gente pode até não ter isso, né? Não ter natureza, não ter essas coisas, enfim. Mas a luta se perpassa de outras formas, porque acesso à água é algo que vem da natureza, a questão da energia elétrica é algo que vem da natureza. Então, a gente pensar nessas perspectivas. Então, quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando dessas coisas, né? Tanto no nível macro, e no nível macro, quanto no nível mais micro também, que aí seria a diferença entre o campo e a cidade também, né? Que aí a cidade ditando a forma como o campo funciona. Ou ao centro ditando a forma como a periferia funciona, né? Nas perspectivas de controle. E aí, quando a gente fala, né, de justiça socioambiental, a gente está falando sobre quais são as ferramentas, né? A gente está falando, a justiça ambiental, ela já é a perspectiva meio que de solução, né? Não é bem de solução, mas para onde a gente quer ir,
né? A gente quer desenvolver ferramentas para ter um tratamento mais justo, para tratar as desigualdades com relação a quem sofre esses ônus, né? Então, seria, na verdade, uma busca de um tratamento justo numa perspectiva de quais são as políticas públicas que estão sendo, né, que estão sendo pensadas, quem está pensando nessas políticas públicas, para quem está se pensando nessas políticas públicas na pauta ambiental. Essas comunidades, elas são consultadas quando vai ter um novo empreendimento naquela cidade, ou naquela floresta, ou naquele campo. Então, quando a gente está pensando em justiça socioambiental, é como a gente desenvolve ferramentas para trabalhar com isso, para que a gente atinja esse grau de igualdade, né? Eu acho interessante isso, e aí eu sou suspeito de falar porque eu sou geógrafo, né? Dessa questão da cidade e a natureza, né? Como se fossem coisas contraditórias. Em São Paulo isso é um problema, tipo, mano, latente, assim, ó, desde sempre. Aqui a gente tem uma relação histórica muito escrota com os rios, né? Porque a gente não canalizou, a gente mudou o curso, retificou o rio, né? Que é o caso do Pinheiros lá. E é um tema que, e ainda mais por conta da nossa geografia aqui, né? A forma do relevo, a composição do solo, que juntando com o clima tropical ocasiona vários deslizamentos de terra. E a gente teve agora o caso de São Sebastião, né? Tipo, teve um maior volume de chuvas da história lá. E a gente sabe hoje que deu tudo que deu de ruim, morreu tanto de gente perdeu casa, porque lá passou nos últimos anos por um processo violento de valorização imobiliária que fez com que os pobres fossem para esses lugares mais precários, assim, né, com maior risco. E sempre tem, inclusive, aquela ideia meio escrota de culpabilizar os próprios pobres, né, de falar, pô, mas o cara vai construir lá na encosta. Porra, mas é o único lugar que ele consegue ter uma casa, assim, né? Então eu acho muito interessante trazer esse debate, principalmente para a cidade. A gente viu nos últimos anos, né, tudo que ocasionou um projeto de morte e destruição, né, do último governo em relação à Amazônia, em relação ao Pantanal. Mas na cidade, principalmente falando aqui do nosso caso em São Paulo, isso é terrível, assim. A gente tem casos aqui em São Paulo de terrenos que tem contaminação radioativa e tem vários empreendimentos imobiliários em volta, assim, ó. Inclusive é uma coisa que não atinge nem os mais pobres, né? Tipo, um pessoal classe média, tipo, que consegue comprar ali o apartamento financiado, parcelado em não sei quantas vezes pra morar do lado de um lixão radioativo. E nem sabe, muitas vezes nem sabe. Tipo, é uma parada que São Paulo é uma densidade habitacional tão grande que é certeza absoluta que não tem um espaço seguro, assim, ó, de segurança, assim, de distanciamento desse material, né? Então, eu acho que isso é um tema urgente. A gente, inclusive, antes de começar aqui, tava falando, né, com a Nádia, que ela veio aí com 500 mil blusas lá de Brasília, né? Pro inverno aqui de São Paulo e nem precisou. Pra mim tá lindo porque eu não gosto de frio, mas é triste você ver que, sei lá, era pra tá, sei lá, menos de 10 graus até lá onde eu moro, no extremo sul, e eu tô indo trabalhar de camiseta e calça, tá ligado? Sem blusa, sem nada. É uma coisa que a gente vê que tá errado, sabe? Tá estranho. Tá estranho pra caramba. Então é uma discussão urgente, inclusive dentro da cidade. Acho que o mais urgente, inclusive, é dentro da cidade. E essa questão as consequências do racismo ambiental, eu acho que elas vão até para além daquelas que soam como uma consequência, né? Tipo, desastres naturais, e vão até pelo uso do meio ambiente, ali, a manipulação dele, para continuar afastando essas pessoas de áreas seguras de moradia, né? Aqui em São Paulo a gente tem um problema bem grave, que é de incêndios criminosos em ocupações de moradia. E aí, tanto de prédios, como a gente teve aqui no Largo do Paissandu, que aí sempre se coloca a justificativa, né? Que foi negligência dos moradores, porque não tinha... não atendeu ali as necessidades específicas de morar num prédio, etc. Mas, pô, um prédio de mais de 12 andares, que a galera não tem nem água corrente, tá ligado? Não tem eletricidade. Será que o Estado não tem como intervir e garantir para essas pessoas o mínimo
da coabitação e em ocupações de terra também, assim. Eu lembro de vários casos ali na Zona Leste de favelas que pegam fogo. E nem só a ocupação, né? Que para eles seria legítimo, porque a ocupação é uma coisa ilegal. Mas em favelas também, tipo, em regiões que já estão sendo ocupadas durante muitos anos, que o poder público meio que já abriu mão, ou os proprietários da rede privada já abriram mão, e esses incêndios continuam acontecendo, essas enchentes, alagamentos também, né? Tanto por decisões ali governamentais, ou do prefeito, ou do governador mesmo, de desviar o curso do rio para alagar certas regiões que são mais periféricas e poupar regiões que são mais centrais ou bairros de luxo. Então, acho que é interessante, e aí, se você quiser fazer um comentário sobre isso também. Tava aqui pensando, vocês falaram tanta coisa aquela, mas porque eu acho, eu agora acabei de desenvolver uma pesquisa sobre raça ambiental nas cidades, né? Não é uma pesquisa tão longa assim, é um artigo. Só que, e aí tem essas diferenças, né? Porque tem realmente a luta que está sendo travada, que eu acho que é importantíssima e super necessária. E a gente está vendo o que está acontecendo, essa questão da gente estar aqui em São Paulo e tá mais quente, não era para estar fazendo mais frio, né? Tem alguns lugares que realmente, que já são quentes, está ficando cada vez mais quente. A gente acabou de passar aí, eu não sei se ainda está, talvez, mas o superaquecimento na Europa, que está causando... Eu vi um dia desse até um vídeo que também está tendo um superaquecimento na Coreia do Sul. E diz que tá tendo vários alertas, assim, a galera não tá saindo às vezes de casa para não se cansar, tá recebendo alerta para beber água do governo no celular. Então, assim, e isso tudo é efeito das mudanças climáticas, né? Então, tem essas duas perspectivas. Mas eu vou falar um pouco da cidade agora e depois eu acho que eu falo um pouco do campo, assim. Essa questão que vocês falam sobre a questão de como muitas vezes, né, os empreendimentos são jogados para as comunidades mais periféricas e quando é para comunidades mais abastadas e ricas, né, da cidade, como elas são preservadas, né, como aqueles empreendimentos é pensado para afastar a população mais periférica, que é um processo que a gente inclusive chama de gentrificação, né, que é uma questão de que aquela comunidade vai às vezes, né, vai enriquecendo e tudo mais, vai ficando mais bem estruturada, vai vindo novas pessoas com mais condições financeiras e vai jogando a galera cada vez para a margem. E essa margem é cada vez mais para os morros. Eu vou citar um exemplo antes de eu falar uma outra coisa, que lá em Brasília a gente tem... Brasília abrigou durante muitos anos o maior lixão da América Latina. Brasília, ela tem essas coisas de ter tudo que é ruim, só que em grande escala, né? E aí... por exemplo, ele abrigou o maior lixão da América Latina, que era um lixão que ficava na Estrutural, que é uma comunidade majoritariamente negra. E esse lixão ele foi desativado alguns anos atrás, muito por uma demanda da comunidade, mas também por conta da especulação imobiliária. Porque a Estrutural, ela fica situada ali no DF, numa área muito próxima da área central. Ela é praticamente uma área central. E aí, recentemente, eu estava conversando com uma amiga que é da Estrutural e ela estava me contando o tanto que... ela falou o tanto que está se modificando a população que mora na Estrutural agora que o lixão foi desativado, né? E aí tem isso também. Ao mesmo tempo que a gente sofre o racismo ambiental no quesito dos grandes empreendimentos, ao mesmo tempo a população preta é a população que mais trabalha na perspectiva ambiental quando a gente fala do contexto de cidade, que são os catadores de material reciclável, né? Então lá tem isso. Inclusive uma vez eu fui dar uma palestra lá sobre a questão ambiental e eu falava, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque vocês é que deveriam estar me ensinando, né? Porque eles que fazem o trabalho. Agora, quando você fala da questão, acho que na verdade foi o Pedro, de como e você também, de como a população negra e periférica ela foi sendo jogada pelas encostas. Isso tem a ver exatamente da forma como a sociedade brasileira ela se estruturou dentro do processo histórico, né? Eu costumo dizer, senão eu vou até acabar me esquecendo, que a Carolina Maria de Jesus
eu acho que ela é a grande referência com relação à questão do racismo ambiental. E eu acho que ela talvez tenha sido a primeira que cunhou o termo de racismo ambiental no Brasil. Porque, inclusive, o livro Quarto de Despejo dela tem uma passagem no livro dela que eu não sei se eu vou achar agora, só abri bem na página. Em que ela fala assim: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde se jogam os lixos. Se você lê o Quarto de Despejo, você vai ver o tempo inteiro que ela está falando de racismo ambiental. E aí é interessante porque o conceito de racismo ambiental, na verdade, ele foi forjado nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, por um ativista dos direitos civis chamado Benjamin Franklin. Acho que, se eu não me engano, na década de 80. E foi por quê, né? Foi porque os Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, mas não só lá na Carolina do Norte, né? Porque a gente sabe que o racismo opera, né, de maneira mais abrangente. Mas ali na Carolina do Norte, num bairro específico, que eu realmente não vou lembrar o nome agora, mas eles começaram a querer colocar um aterro de resíduos tóxicos dentro de uma comunidade. E essa comunidade era majoritariamente negra. E a galera se mobilizou para que não se colocasse aquele empreendimento. E aí, no meio desse caminho, eles fizeram uma pesquisa para falar onde é que estão os grandes empreendimentos tóxicos dos Estados Unidos. Aí eles descobriram que a maioria dos empreendimentos estavam em territórios majoritariamente negros, asiáticos e latinos. Inclusive, Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de um movimento chamado Movimento Jovens Senhores. Não. Que é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos na época ali do Partido das Panteras Negras. Eles, inclusive, eles faziam parte da Coalizão Arco-Íris, que foi montada pelo Fred Hampton. E, na verdade, os Jovens Senhores, eles nascem por influência do Partido das Panteras Negras. O Partido das Panteras Negras influenciou muitas outras articulações de outros povos, né? O movimento indígena, o movimento asiático, e entre deles o movimento dos porto-riquenhos. E aí a galera dos Jovens Senhores, eles começaram a observar que os lixos, os lixões, né? A maior parte do lixo era descartado justamente nas comunidades negras e nas comunidades deles, nas comunidades porto-riquenhas. E aí eles começaram, a primeira atividade que eles fizeram lá foi começar a limpar, a tirar os lixos. E aí os moradores não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas achou tudo muito, muito legal. E falou, aqueles meninos lá estão fazendo aquela limpeza e tudo. E estava achando tudo lindo. Até que eles pegaram todos os lixos num dia específico, tudo que eles tinham colhido, e colocaram, numa das principais avenidas da cidade e botaram fogo. E aí parou as principais vias da cidade, assim. Então, eu tô falando disso para trazer um pouco desse contexto, né, da gente entender de onde é que surge essa questão do conceito de racismo ambiental, porque tudo isso acontece ali próximo da luta pelos direitos civis. Mas aqui no Brasil, o conceito de racismo ambiental não tem ainda uma marcação, assim, é uma coisa que a gente ainda eu ainda acredito que a gente está em construção, mas eu advogo que Carolina Maria de Jesus foi a primeira a cunhar esse termo. E vocês estavam falando sobre a questão da estruturação das cidades, assim, né? Acho que a gente precisa entender um pouquinho que a concepção da construção das cidades, ela parte ali muito do processo pós-abolição, né? Acho que um pouco antes do processo da abolição, ali com a Lei Eusébio de Queiroz, aí depois vem com a Lei Eusébio de Queiroz, aí eu acho que, se eu não me engano, acho que a Lei de Terras, em 1850, que, na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz foi a primeira lei que proibiu o tráfico de africanos para o Brasil, que já era um início, né, de uma movimentação para a abolição. E aí, quando a elite brasileira começou a perceber que eles não iam ter mais a mão de obra escrava, foi que eles editaram a Lei de Terras. E, na verdade, se a gente for parar para pensar na questão da estruturação das cidades e da forma como isso se opera, foi a partir disso. Por quê? Porque não só na questão da cidade, mas porque a partir da edição da Lei de Terras é que você vai instituir a propriedade privada, né? E aí, a partir da instituição da propriedade privada, a propriedade privada a partir da compra,
Porque a gente sabe que aí naquele período, boa parte, assim, das pessoas negras tinham aquela terra arrendada, muitas plantavam e tudo mais. Então, a galera já tinha a posse. Mas não era pela posse, você tinha que comprar para ter acesso. E, inclusive, é na própria Lei de Terras que se institui o primeiro processo, a primeira lei, o primeiro artigo ali, com a questão do processo de embranquecimento. Porque é ainda na Lei de Terras que eles eles falam sobre a questão de trazer europeus para o Brasil para serem colonos livres, né? Trabalhadores livres. Então, por que eu estou falando disso, né? Porque essa parte, ela é importante para a gente entender que é a partir da concentração também das terras e o processo de ocupação mesmo da cidade, que aí você foi criando as leis de embranquecimento, né? A ideologia ali do embranquecimento, né? Que foi sendo criado. E aí você vai ter um movimento nesse período na Primeira República ali, no pós-abolição, você vai ter um movimento sanitarista, vai ser os médicos que vão dizer, olha, essa galera aqui, ela não é bem humana, eles vão dizer assim, essa galera não é limpa, essa galera tem doenças que a gente não quer ter aqui na cidade, a gente precisa higienizar, a gente precisa deixar a cidade limpa, moderna, europeia, né? E aí, é nesse processo que as pessoas negras que estavam ainda naquele ambiente da cidade, elas começam a ocupar os morros, né? Então, e dentro da perspectiva, quando a gente olha para a luta no campo, é aí que surge a questão, né, dos grandes somas de terra, né? A gente já tinha com a questão das Sesmaria, mas ali você se confirma, né, confirma dentro da legalidade, vamos assim dizer, e exclui toda essa população pobre, negra, periférica, né, não é nem do uso, né, mas não é nem do uso, do seu próprio território, do seu próprio modo de vida. Então, você estava falando sobre essa questão, eu acho que é um pouco por aí também, sabe? Da gente começar a entender que a questão do racismo ambiental, ela perpassa principalmente pela questão da forma como a sociedade brasileira se estruturou a partir dessa perspectiva de brancos e negros, e os negros nesse lugar de desumanização e de coisificação, assim como os povos indígenas nesse lugar de selvagem. E nem é só uma questão geográfica, né? Quando a gente fala de periferia, eram empurrados assim para viver nos morros, nas situações mais precárias, porque era onde não tinha estrutura. E pensando historicamente, não a classe que estava ali, a classe de pessoas brancas, de pessoas ricas, que comandavam essa hierarquia social, elas não iam investir economicamente nessas regiões. Então era para lá que essas pessoas eram empurradas. Eu acho que é importante ressaltar esse contexto também, porque o pessoal fica, mas a periferia é só as margens. Mas a gente tem lugares aqui no centro de São Paulo, por exemplo, que nossa, eu já arrumei várias tretas nessa discussão aí na geografia. Que se configuram como periferia e estão no centro, sabe? Tipo. Eu advogo por isso também, assim. Inclusive esse debate, eu tenho um pouco de dificuldade com esses debates, assim, muito dicotômicos, assim, sabe? Tipo, é bem, mal, periferia, centro. Porque eu acho que dentro o capitalismo, ele vai se apropriando de tudo, né? Até quando a gente fala periferia, hoje, às vezes, fala favela, já é uma coisa rentável, mercadológica, dentro da perspectiva do capital que ele foi se apropriando. Então, mas eu concordo muito, porque eu acho que a gente teve um contexto histórico de uma tentativa de ir jogando, e eu acho que ainda vai jogando a gente cada vez para lugares mais distantes. E aí também tem essa perspectiva, né? A gente mora num país intercontinental. As nossas realidades, elas são muito diferentes de local para local. Mas eu concordo plenamente, assim, lá em Brasília mesmo, eu morei num bairro que é de classe, que eu considero que é de classe média. Só que, ao mesmo tempo, você está do lado de um bairro que tem o metro quadrado mais caro. Eu morava no Cruzeiro, aí tem um metro quadrado mais caro, que era tipo o Sudoeste. Só que aí, lá no Cruzeiro, eu via, claro, tem uma diferença entre o Cruzeiro e a Ceilândia, o Sol Nascente, que são comunidades ainda mais
periféricas. Eu sei que é porque vocês não conhecem, mas são ainda mais periféricas. Mas lá no Cruzeiro, por exemplo, você vê muitas empregadas domésticas que moram no Cruzeiro, mas que não moram na casa da patroa, porque lá no Cruzeiro também começou a se dividir casas e fazer diversos cortiços. E tem muita gente morando em condição de subsolo também. Então, assim, você vê lá, você vê na Asa Norte também. Então, eu acho que o conceito de periferia, ele muda um pouco de perspectiva quando a gente pensa que a periferia, a ideia da periferia também está dentro dos centros urbanos. Não sei, eu ultimamente tenho andado muito por aqui, pela República. E eu acho que a República, só pelo fato, né, de ter tantas pessoas em situação de rua, a gente já mostra um pouco também isso, né? Eu tenho planos aí, quem sabe um dia, né, de fazer um doutorado sobre isso. Na minha ideia, o que define essa diferença de centro e periferia é o padrão da modernidade capitalista, assim. Tudo que foge da modernidade capitalista, que é o padrão branco, eurocêntrico, de fenótipo, de arquitetura, tá ligado? De modo de vida, assim. Pra mim, resumir isso, assim, ó. Porque é o que você falou. Você vai falar que existe essa coisa de centro e periferia em São Paulo. Você vai falar que, sei lá, o pessoal do Moinho não é da periferia. Glicério. Não é periferia. E exatamente isso que você falou também. De acordo com a geografia do lugar, muda. Que aqui em São Paulo tem esse paradigma do centro e periferia. No Rio de Janeiro é morro e asfalto. Né? Então, tipo, acho que é um tema aí pra ser trabalhado, mas de fato não é uma questão geométrica apenas. É isso. E para caminhar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Explicasse qual que é a importância. Você falou muito sobre a questão de fazermos parte do Sul Global. E aí, nesse contexto, assim, contexto brasileiro e latino-americano, qual que é a importância da gente conversar, da gente entender mais sobre justiça ambiental, sobre racismo ambiental, pensando que economicamente o Brasil é um exportador de matéria-prima e como que essa lógica interfere em maior ou em menor escala para a gente alcançar a justiça ambiental ou para a gente estar mais suscetível a ser vítima do racismo ambiental. Tá. Tava até que acredito que um dos conceitos que talvez seja interessante a gente entender quando eu falo da questão do Sul Global e do Norte Global, e eu acho que às vezes as pessoas também não têm muita dimensão, mas eu acho que o Sul Global é todos os povos oprimidos, todos os povos colonizados, todos os povos, né, que servem muitas vezes como um vetor de enriquecimento, né, dentro do processo de acumulação do capital, para os países imperialistas, para os países superdesenvolvidos. Mas dentro desse conceito, a gente tem um conceito na luta ambiental que se chama antropoceno, que é um conceito... por que isso é importante? É a gente pensar que no momento que por que a luta socioambiental é tão importante para o contexto brasileiro, para o contexto latino-americano e, sinceramente, para o contexto do mundo. Porque se a gente não parar... Eu estava conversando isso com alguns amigos ontem. Falei, a gente tem todas as nossas questões sociais, nossas questões econômicas, que eu acredito que a gente consegue, às vezes, até trabalhar muito bem, assim, debater, trazer contextos. Mas a questão da pauta ambiental e a questão da justiça climática, a questão da crise climática, na verdade, eu acho que muita gente não tem ainda consciência da gravidade que é o momento que a gente está vivendo. As pessoas não vai existir revolução em terra arrasada, sabe? Não tem como a gente tomar os meios de produção dentro de uma perspectiva de um planeta que não existe. E a gente não está mais num processo nem de crise climática, assim, a gente já está num processo de destruição ainda maior. Né? Não é mais só uma pequena crise que a gente pode resolver. Tinha-se a pretensão de que... Desculpa, vou falar de novo. Tinha-se a... Deixa eu só tentar lembrar a frase. Tinha-se a estimativa, pronto. Tinha-se a estimativa de que a gente teria um pouco mais de tempo para tratar da questão da crise climática. Né? A gente, sei lá, teria até antes as estimativas seriam ali mais ou menos até 2100 a gente aumentaria 1,5 graus. Só que agora as estimativas estão 2037 e a gente está em 2023. E isso de aumentar 1,5 graus na temperatura da Terra é algo muito sério, porque isso muda tudo, né? É a gente pensar que aumenta a elevação do nível do mar,
né, que afeta diretamente a nossa biodiversidade, que vai provocar secas extremas ou inundações extremas, que vai, né, a gente pensa no aumento da temperatura do mar, isso vai ocasionar inundações que vai ocasionar o quê? Destruição de territórios, que eu acho que isso já está acontecendo, né? A gente já está vendo um processo de crise climática, a gente já está vivendo um contexto de refugiados climáticos. Então, e o Brasil, por que o Brasil é tão importante? Porque todos os olhos estão voltados para cá. A gente detém 12% da água do planeta, começa daí. A gente tem um dos dois aquíferos mais importantes, que é o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. A gente tem a floresta, que todo mundo está de olho, porque realmente é uma coisa única que a gente tem, e é uma floresta que ela, por si só, ela se revive. Eu costumo dizer que a Amazônia, ela realmente faz chover, né? Só que aí a gente tem todos os outros nossos biomas, que muitas vezes, inclusive, a gente volta os nossos olhos para a Amazônia e esquece dos outros biomas. E a Amazônia, ela só sobrevive por conta da ligação com os demais biomas. Então, por exemplo, se a Amazônia faz chover, eu que sou do Cerrado, eu que sou serratense, se a Amazônia faz chover, o Cerrado é uma caixa d'água. O Cerrado armazena a água. Então, se a gente tem água nas principais nascentes dos rios brasileiros, é principalmente porque o Cerrado é um bioma que ele tem essa capacidade de armazenar água. Então, por isso que o Brasil ele é tão importante nesse contexto, né? É de pensar que o planeta está se destruindo, que os países imperialistas, eles estão lá, se importando pouquíssimo, que a gente sabe como é que funciona esses grandes empresários, essas grandes corporações. A galera está mais preocupada e tá pensando, na verdade, no planeta B, né? Pensando em ir para Marte, como a gente pode colonizar Marte, como a gente pode ir para Marte, do que a gente pensar o nosso contexto de planeta, de Brasil, meu Deus, de planeta Terra. E deixa eu só aqui recapitular o que eu... Pensar contexto de planeta Terra... Nossa, gente, fugiu. Peraí. Você estava falando do Brasil estar sob os olhos dos países imperialistas, porque meio que tá no planeta B de Marte, mas também tá no Brasil e países do sul global que tem mais recursos, sendo um plano B também. Né? E é aquela coisa, assim, né? Tipo, para eles... eu ia falar alguma coisa, mas realmente me fugiu completamente. Acontece. Me fugiu mesmo, assim. Nossa, gente, fugiu. Quer dar uma pausinha, tomar água? Peraí, vou tomar, mas se eu não ficar, daqui a pouco eu esqueço até o que eu estava dizendo. Mas só para repetir a pergunta, era como é a importância do Brasil para o contexto, né? A importância da gente discutir justiça ambiental, pensando no contexto econômico e social do Brasil. Então, e aí, eu acredito que lembrei. É que essas grandes corporações, eles estão, realmente, assim, eles não se importam, né, porque, o que o capitalismo faz? O capitalismo faz com que você, primeiro, ele explora a classe trabalhadora, né, que é uma coisa que a gente fala sempre, mas ele produz coisas que a gente não necessita, né, ele vai causando um caminho de destruição da natureza por todos os espaços. Ele vê a natureza como uma mercadoria, ele nos desconecta da natureza. A gente fala isso, as pessoas acham que a gente está falando um discurso meio gratiluz, né? Mas, na verdade, não. Eu estava conversando com um amigo ontem e ele estava falando tanto que São Paulo, assim, ele é daqui, né? O tanto que São Paulo e esse contexto de cidade que a gente vive, o tanto que a gente vive desconectado, sabe? E o quanto que isso é prejudicial, inclusive, para a nossa saúde. Tem um mestre quilombola, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Nego Bispo, Sim. que inclusive é da minha terra natal, que ele é do Piauí, e ele fala muito sobre isso, sabe? Ele fala sobre essa questão de como, às vezes, na cidade, a gente vive meio que flutuando,
né, dentro porque a gente não está conectado com esse outro modo de vida. E dentro da perspectiva da cidade, você está conectado com o modo de vida do capital, que aí é a acumulação, né, de você comprar várias coisas, de você querer ter várias coisas. A gente acaba demandando muito energeticamente, porque a gente precisa ter diversas coisas. E não é só coisa assim, um copo, um celular, é tipo a casa que você tem, o carro que você tem. E não estou dizendo aqui que as pessoas não mereçam, não devam ter, mas eu estou falando mais numa perspectiva de o quanto que o capitalismo vai gerando necessidades que a gente não necessita. Né? E por que eu estou falando disso? Porque, inclusive, quando a gente pensa em contexto de Brasil, por que o Brasil é importante também? Porque a gente tem, aqui no Brasil, mais de 305 povos indígenas. Né? Se eu não me engano, pelo que eu vi nos últimos dados, que foram, inclusive, divulgados hoje, que hoje é dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, a gente está com 1 milhão e meio de indígenas no Brasil, segundo os últimos dados do IBGE. São mais de 6 mil comunidades quilombolas. Então, quando a gente pensa na perspectiva da importância, é porque esse outro... Eu acredito que, para além da gente pensar da forma como capital, muitas vezes pensa a natureza, a água, como uma mercadoria, a gente tem... O Brasil também tem muito o que ensinar dentro dessa visão, dessa cosmovisão, dessa outra visão, desse outro modo de vida que os povos indígenas, que os povos caiçaras, que os povos quilombolas, que as comunidades tradicionais, que eles vivenciam. Né? Então, eu acredito que a importância, a gente pensar a importância do Brasil, aí óbvio, né? Aí vai ter toda uma questão da importância do Brasil com relação à questão econômica, a questão do que se pensa, né? Com relação a desenvolvimento sustentável. Só que eu realmente tenho um atrito muito grande com a ideia de desenvolvimento sustentável. Realmente eu discordo muito do conceito em si. Eu acredito que é impossível a gente manter o planeta estável, vamos assim dizer, um planeta que ainda está vivo, dentro de uma ideia constante de destruição que o capitalismo ele opera. Né? Na verdade, para a gente pensar para a gente pensar uma subsistência, uma sobrevivência, não só nossa, porque aí a gente está olhando para a natureza como se a gente fosse o centro dela, né? E a gente não é o centro da natureza. E aí, mas só que isso, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um conceito, eu acho que eu já comecei e não terminei, que é com relação à questão do antropoceno, que é uma nova era geológica. E nessa nova era geológica, o ser humano é o principal destruidor. O centro, né, da destruição é o ser humano. E isso a partir da Revolução Industrial. Na verdade, o aumento dos efeitos do gás de efeito estufa, dos combustíveis fósseis, ele cresceu assustadoramente, o que os cientistas falam, de uma maneira que nunca aconteceu na história do planeta, dentro dos estudos científicos, né? Eu estou falando. Eu sei que existe um movimento de negacionismo, né, climático, de negacionismo ambiental, que costuma dizer, principalmente os bolsonaristas diziam muito isso, né? Durante o governo Bolsonaro, dizia assim, mas vai aquecer, mas é uma nova era geológica, depois ela vai esfriar, como já teve, né, o período, né, de muito frio do planeta Terra tudo congelado, então a gente só está passando por uma... Não. E eles vão viver aonde, né? Pois é, não, e assim, é aquela coisa também de você não pensar no futuro, né? Porque não é só para a nossa geração. Essa é a questão. A nossa geração já está sofrendo os efeitos. A nossa geração vai continuar sofrendo os efeitos até a sua velhice. Mas ainda tem novas gerações, tem crianças nascendo, tem outras gerações que vão vivenciar isso também. Mas aí, quando eu estava falando do conceito de antropoceno, existe uma parte dos estudiosos também que discordam do conceito de antropoceno, né? Por quê? Porque o antropoceno ele não coloca quem é de fato o real destruidor. O antropoceno, ele coloca humanos como se fosse uma perspectiva de que todos os humanos destroem a natureza na perspectiva igual. Tem um autor que escreveu um livro que ele até veio para cá, eu acho que divulgar recentemente, que eu gosto muito, que se chama Malcolm Ferdinand. Ele escreveu um livro chamado Uma Ecologia Decolonial.
ele é martinicano, como o Fanon, né? E ele traz um novo olhar sobre a questão da luta ecológica, inclusive, e aí ele desconstrói o conceito de antropoceno. Muitos usam o conceito de capitaloceno, que é a ideia, né, o capital, na verdade, que destrói o planeta. Ele traz outros conceitos que eu acho também que eles se somam, não acho que eles são opostos, né? Que é o plantationoceno e o negroceno, que aí ele vai trazer o debate do como o colonialismo, como a luta ecológica, ela está diretamente aliada à questão colonial, né? A questão da luta antirracista. Ele vai fazer um paralelo de como os europeus, os povos europeus, eles implementaram um sistema de dominação, que é o colonialismo, e como eles fizeram isso, assim, como foram as ferramentas, para além de tudo que a gente sabe da questão de olhar para os povos colonizados de forma coisificada, né, de forma mercadológica, de forma desumanizada, ele vai entender que foi um sistema, uma operação de colonização. Então, o processo de destruição do planeta, na verdade, ele começaria com a colonização das Américas. Sim. E aí... Não, foi mal, pode falar, depois eu falo. E aí ele vai falar sobre como, né, sobre a colonização das Américas. E ele vai falar que houve uma dupla fratura, né, que é a questão colonial, a questão racial com a questão ecológica. Ele vai trazer isso para o centro do debate. E ele vai dizer que, se a gente fosse citar um exemplo, como o europeu ele colonizou esses povos, né, colonizou as Américas, como foi esse processo de colonização. Aí ele vai dizer, olha, no ato de habitar, o ato de habitar europeu é um habitar colonial, é um habitar destrutivo. E a gente ainda está vivendo isso até hoje. E aí ele vai dizer, olha, como é que se chega? Os europeus chegaram, primeiro eles dominaram o espaço geográfico, dominaram aquele local, depois eles começaram um processo de exploração, onde a mercadoria que era produzida ali não fica ali, vai para o centro, né? O processo de destruição das matas, de destruição da natureza, de genocídio dos povos indígenas, a trazida dos africanos para cá, a desumanização dessa população africana. E... Peraí, gente, deixa eu só pegar aqui. Tem mais uma coisinha. Que era isso aqui. E da apropriação da terra, né? Da apropriação da terra, da instituição da propriedade privada. Mas principalmente, que eu acho que é o que eles são mais... Acho que é a coisa mais difícil que a gente tem para combater, que eu costumo dizer que é retirar o outro de si mesmo, né? Que é o processo mesmo de colonização numa perspectiva de você negar o outro, né? Na perspectiva de você colocar o outro como inferior, de você colocar o outro nesse lugar sempre de subjugação, né? Que aí é um conceito que é o conceito de Fanon. Pode crer. Não, o que eu queria comentar, que acho que tem até um livro que fala, que é um estudo um pouco mais profundo sobre isso, né? Que é aquele Holocaustos Coloniais, do Mike Davis. Isso eu ainda não li. Eu também não, tá na minha estante, eu peguei. Acho que ele ficou esgotado um tempo, foi relançado pela Veneta, ó, fazendo aí, ó, o merchan de graça pra vocês, nota a gente lá, hein, manda o cupomzinho. E você falou do Nego Bispo, né, tem um livro dele que eu gosto bastante, é Colonização, Quilombos, Modos e Significações. É muito bom, assim. Que ele fala sobre o conceito de contracolonização, né? Sim, é bem interessante. Até fica de dica aí pra nossa audiência que o tema dos quilombos já apareceu mais de uma vez aqui, né? A gente falou no episódio com o Gabriel Colombo e com a Natália Silva, e falou no episódio com o Morcego também, que é um grande paradigma. O pessoal das escolas de samba. Das escolas de samba também. Do Quilombo Saracura. Pode crer, da Cláudia Baltazar lá e do Pedro Alcântara, né? Que é um paradigma importante pra gente pensar uma superação do capitalismo de acordo com essa visão, assim, né? Tipo, mais localizada da experiência brasileira. Já que o racismo é algo tão fundamental, assim. E também me chamou a atenção que você falou de
de se conectar com a natureza, né? Que não é gratiluz. E na verdade essa galera gratiluz é uma resposta do próprio capitalismo a isso, né? Tipo, porque, mano, é esse o rolê. O capitalismo aliena a gente de tudo com essa separação da gente, de nós mesmos, inclusive, né? Do produto do nosso trabalho, da consciência de que o nosso trabalho que produz as riquezas. Então, tendo a natureza como recurso, a gente está apartado dela, né? Então, ele cria essas pequenas estratégias para tentar reconectar a gente. Essa ideia de você estar viajando, e aí você tira as fotos lá, ou então faz uma vivência num sítio no final de semana, e se encerra aí, né? Você acha que esse contato com a natureza é algo pontual que você vai fazer no final de semana, ou no seu dia de folga. Mas aí tem outra coisa que... Você me lembrou de outra coisa também. A questão do racismo ambiental também tem a ver com o fato de quem está pensando na questão ambiental. Que eu acho que aí tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que quando a gente fala um pouco... Eu mesma, quando comecei a militar na pauta ambiental, tive muita dificuldade. E eu tive muita dificuldade quando eu me reconhecia, não me sentia pertencente ao espaço. Era um espaço muito embranquecido. A pauta ambiental, ela é muito embranquecida. E quando se pensa a questão da luta ambiental também, se tem uma perspectiva de trabalhar a questão das matas, das florestas, mas como se elas fossem coisas intocadas, sabe? A gente defende, mas a gente defende o meio ambiente, mas o meio ambiente é a natureza, o meio ambiente são os biomas. É lá e a gente aqui. Sabe? É como se não tivesse pessoas, é como se aquilo, todo o processo que acontece ali, ou seja, de preservação ou destruição, não afetassem populações, povos. Entendeu? E aí a minha dificuldade quando eu comecei a militar no movimento ambiental foi justamente não ter a galera muitas vezes não ter essa percepção, né, da questão social mesmo, da questão de quem são os maiores afetados, quem são os que mais preservam também, se a gente for parar para pensar, sabe? Se a gente for parar para pensar, a gente acabou de falar das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, das comunidades caiçaras, entendeu? Só que geralmente não são essas pessoas que estão no centro do debate. Sim. Sabe? Às vezes elas são citadas, mas elas não estão produzindo, por exemplo, pesquisas. Elas não são consultadas quando grandes empreendimentos atingem seus territórios. Inclusive, eu vi eu não vou lembrar exatamente qual foi, eu acredito que é o Raoni, mas talvez não seja. Que eu vi uns documentos que teve, acho que um encontro com o Raoni. Raoni é indígena. Ele subiu a rampa do Congresso com Lula. Eu acho que ele teve um encontro onde ele juntou várias lideranças indígenas no território deles e acho que disso saiu um documento. E dentro desse documento, um dos documentos que saiu, era eles falando que quando for implementados grandes empreendimentos que vão afetar territórios indígenas, que eles deveriam participar do processo de debate, de discussão, entendeu? Não só serem consultados, mas participar ativamente desse processo. Né? Então, quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente também... E aí tem essa questão também. Não tem como a gente pensar luta ecológica se a gente não pensar em questão racial, se a gente não pensar na luta antirracista. As duas coisas, elas estão intrinsecamente ligadas. Porque é aquilo que eu já tinha falado antes. É todo o processo de colonização, que é o colonialismo que a gente vivencia até hoje. Então, o Brasil, a gente falando da importância do Brasil, o Brasil... O Brasil, ele até tem crédito na praça, porque o Brasil, ele tem a gente aqui usa hidrelétrica, né? A questão de energias mais renováveis. A gente está entre os 10 países que mais emite gás do efeito estufa, mas a gente ainda não atingiu 1 grau. Só que quando esse debate vai para nível internacional, vamos assim dizer, em vez da gente estar debatendo como realmente vamos ter... zerar a emissão de gás, né, de gás de efeito estufa, né, descarbonizar a Amazônia. Quando a gente pensa isso, não, a galera está trabalhando ainda com a questão de crédito de carbono. Então, você sempre vê a natureza como uma perspectiva financeira, como se fosse commodity, Sim. né? Nossa, isso fica muito flagrante quando você vai ver notícias, mano. Que eu já vi de notícia assim, quantos bilhões o Brasil perde por ano com o desmatamento da Amazônia?
Que, mano, é bilhões, mano. Essa é a garantia da nossa existência, assim, da existência de uma boa parte da nossa população. Ou, quanto que, sei lá, caça predatória de não sei qual animal. Eu já vi isso sobre genocídio da população negra, assim, ó. Tipo, quanto o Brasil perde por ano com os negros, os jovens negros que são mortos, assim, em chacina, em massacre. É bizarro, bizarro. A gente só então, consegue ver as se perdesse só R$1, não ia ter importância. Sabe, tipo, a gente só vê as coisas nessa perspectiva do lucro mesmo, da reprodução do valor. E ainda tem... E agora também estava acontecendo a cúpula da Amazônia, né? Não sei se vocês acompanharam, mas a cúpula da Amazônia, que, enfim, o Lula estava lá e teve vários povos indígenas, presidentes de outros países também. Aí saiu um documento, acho que, se eu não me engano, acho que foi assinado hoje, por 9 presidentes de 9 países da América Latina. Sei lá, Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia. E aí era uma política para a Amazônia, né? Porque a Amazônia não está só situada dentro do Brasil. Só que está sendo muito criticado, porque não se estabeleceu lá meio que princípios, vamos descarbonizar a Amazônia e tudo, mas não se estabeleceu métricas. Tipo, vai ter 0 desmatamento? Tá, mas quais são as métricas para trabalhar isso? A questão, por exemplo, da exploração de combustíveis fósseis na Amazônia, por exemplo, está fora. Então, não pode, a princípio, está autorizado. Então tem isso também. Antes de você fazer a última, só fazer um comentário que você falou sobre essa questão de quem pauta o debate socioambiental no Brasil. Tem essa questão da raça e da classe que são muito fortes, né? Então, e eu vejo que tem até um certo romantismo, assim, porque o pessoal tá preocupado com se a água de Angra ainda tá limpinha para eles mergulharem, se determinado peixe ainda vai existir ali, ou se quando eles vão fazer a imersão em Manaus, determinado espécie de macaco vai estar viva, ou determinada espécie de planta vai estar viva, mas aqui em São Paulo, grandes centros urbanos e áreas que circundam, os reflexos negativos do racismo ambiental, eles já são sentidos. Então, por exemplo, como que a gente vai citar a questão socioambiental pensando no que está acontecendo de forma distante, que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais abrangente, mas a gente também tem que ter um olhar mais específico. Como que a gente vai se preocupar com que uma coisa está acontecendo tão longe, se no Taboão da Serra, por exemplo, toda vez que chove, alaga comunidades, assim, imensas. Eu fiz teatro com uma galera que era ali do Sarau do Binho, e aí com o pessoal das Clarianas também, e lá, tipo, a cada, sei lá, no verão é papo de 2, 3 vezes no mês o espaço alagar e as comunidades terem que se virar no 30, tipo, algumas casas já são até construídas para a geladeira ficar em cima, tipo, ficar a determinada altura do chão, o sofá, as camas, e aí são várias percas que vão acontecendo, são crianças que morrem, bichos de estimação, idosos, porque acabam pegando doenças, e a nossa relação aqui, estando em um centro urbano, com a natureza, ela é totalmente adoecida. Assim, o rio que você tem contato é um córrego que recebe dejetos humanos, dejetos de empresa, etc. A chuva é ácida. Se você tomar 2 dias na semana, você já fica com alergia, com dermatite. A floresta você não vê, a árvore você não vê. E isso, lógico, né, para as periferias. Mas agora quem mora nos jardins, quem mora perto do Parque Ibirapuera, do Parque Vila Lobos, eles têm esse acesso a uma natureza que é mais saudável, né? Sim, outro dia eu vi uma reportagem que era um pessoal indo lá no Monte Roraima. E aí tinha lá, nossa, um empresário em busca do eu interior. Aí mostra ele meditando lá no Monte Roraima. Falei, olha só, tudo isso pra voltar a ser um arrombado com os funcionários dele. É foda, é isso mesmo. Eu queria só fazer um comentário em cima do que tu disse. E ainda tem mais. Esse ambientalismo que você está falando, eu faço uma distinção entre ambientalismo e socioambientalismo, porque o ambientalismo ele é geralmente pautado por pessoas brancas, pessoas com maior poder aquisitivo, de classe média, heterossexuais, né? Então, quando a gente está falando em descolonizar ou contracolonizar, como o bispo diz, é a gente pensar a partir da lógica de raça, classe, gênero, etnia.
E aí, quando a gente... Esse ambientalismo, muitas vezes, por que as pessoas, às vezes, têm tanta ojeriza, assim, tem tanta, né, distanciamento? É porque, primeiro, que eles acabam colocando a responsabilidade das questões socioambientais na pessoa, né, no indivíduo. No começo, assim, quando a gente vai começando a militar, que a gente ainda não entende as coisas, a gente acha que a gente tem que tomar banho de 15 minutos, né, consumir menos plástico. Eu acho que todo mundo tem que adotar boas práticas, mas eu acho que colocar a responsabilidade para cima dos indivíduos, sabendo que culpada é a Nestlé, é a Coca-Cola pela falta de água, né? É a forma como eu escutei isso de uma amiga quilombola nesse final de semana numa atividade, ela falando assim, olha, lá onde eu moro, na Amazônia, que ela é quilombola lá na Amazônia, a energia passa por cima das nossas cabeças, mas não chega no quilombo. Entendeu? É também a própria falta de acesso, né? E, ao mesmo tempo, também, a gente... O que você estava falando, né? O debate ambiental, às vezes, tem muita dificuldade em perpassar na nossa realidade concreta, na nossa realidade cotidiana. Isso eu acho que é uma das minhas angústias, assim, também, talvez para um mestrado, para um doutorado, assim, sabe? De como as pessoas, principalmente quem está na cidade... eu acredito, né, consegue ter esse novo olhar sobre a questão da luta socioambiental, como é que ela consegue se enxergar dentro desse processo, porque essa luta, eu costumo dizer que as tias que trabalham nas ocupação, na cozinha, elas também são socioambientalistas, entende? Tipo, elas estão fazendo um trabalho de luta por moradia, e a moradia, ela tem a ver, a luta por moradia tem a ver, a luta por moradia nunca é só por moradia. Essa é a questão, você nunca está lutando por uma coisa só. Quando é a forma que vocês falaram, as nossas coisas são transversais, a gente faz diversas coisas, então as nossas pautas, não tem como você pensar planeta sem pensar na totalidade das coisas. Não tem como você pensar que se chove, alaga, entendeu? Não tem como você pensar que a rede de esgoto não funciona, não tem como você pensar que às vezes falta água, que nem aconteceu em Brasília quando teve um período de seca, né? Que a gente teve que fazer racionamento de água, que faltava água, às vezes 2 dias para as comunidades periféricas e para as comunidades abaixadas era, sei lá, 4 horas. Teve bairros que ficaram, assim, 5 dias sem água. Então, eu acredito que é a partir desse debate, entendeu? Que às vezes a gente tem um debate de distanciamento, de achar que o bioma, a Amazônia, não sei o que e tal. Mas às vezes é através da luta, pensar, por exemplo, a partir das hortas comunitárias, entendeu? Pensar a partir de uma perspectiva da luta por acesso à água. Não é às vezes a gente mora nos centros urbanos, eu sei que também não é todo mundo, mas assim, a gente tem acesso à água, a gente tem dificuldade de mensurar, né? Mas a questão da própria energia ou a questão da mobilidade urbana, porque quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente também está falando por exemplo, de transição energética a partir da mobilidade urbana. Por que o Brasil, por exemplo, um país tão rico como o nosso, por que a gente não investe em malha ferroviária, sabe? Por que a gente não investe em metrô? Né? Por que a gente ainda está, em vez da gente estar fazendo isso, está tendo incentivo fiscal para compra de carro? Né? Então, assim, não está tão distante. Só que a gente precisa começar a olhar para essa visão de totalidade. E também é isso. E é meio que uma briga. Porque se você chegar lá no movimento ambiental tradicional e dizer assim, olha, eu luto por moradia, eu sou ambientalista, eles provavelmente vão questionar. Mas a gente que está na base precisa começar a construir isso. E mostrar que, sim, a gente precisa de parques. A gente precisa de contato com a natureza. Por que a galera da área dos bairros mais, né, dos bairros da classe média tem acesso a parques? Por que a periferia não tem? Então, eu acredito... Eu nunca vi as pautas de maneiras recortadas. Eu sempre acredito que elas se sobrepõem. E eu acho que a questão da luta socioambiental é uma pauta que se sobrepõe. Pode crer. Então é isso, pessoal. Infelizmente, aí a gente... vai ter que encerrar, conversa muito boa, a gente estava até falando aqui que infelizmente tem temas que a gente tem que correr, mas fica aí a brecha, inclusive abre precedente até pra gente fazer um episódio sobre fascismo ambiental também, que eu acho que é uma discussão muito importante, principalmente pela natureza do nosso trabalho, né, e por essas problematizações que a gente tem no Brasil, né, de sempre colocar a culpa no pobre, enfim.
Queria só pontuar que eu me emocionei aquela hora que eu falei do Holocausto Coloniais, eu nem falei do que o livro é, né? O Mike Davis fala de alguns eventos climáticos atípicos, assim, que ocorreram no final do século XIX e começo do século XX e que tem relação direta com a exploração colonial, né? E também só pontuar uma última coisa que você falou, né? Da Carolina de Jesus como uma primeira aproximação, assim, nos debates no Brasil sobre racismo ambiental. E eu concordo total, né? Que até se você ver a obra dela, tem o Diário de Bitita lá, que ela conta a infância dela, né? Numa cidade que tinha um modo de vida mais ligado ao campo, e daí quando ela vem pra cidade, e depois quando ela consegue uma grana e ela vai pra Parelheiros, que é a zona rural da cidade, assim, né? Tipo, ela nunca perdeu de perspectiva esse contato, assim, com a natureza. E ela questionava muito a questão do lixão, de ser uma cidade suja, da questão de não ter esgoto. Tem uma passagem no Quarto de Despejo que ela fala sobre que tinha uma pessoa que era responsável por ligar a energia. Né? Então, assim, por isso que eu falo que ela sem saber, talvez muito, mas eu acho que na verdade ela era uma pessoa muito sábia, né, Carolina Maria de Jesus, ela acabou falando sobre o conceito de racismo ambiental, não só o conceito, né, mas dando exemplos concretos do que seria. Sim. E daí é isso, queria agradecer. Não sei se a camaradinha tem alguma consideração final a fazer. Acho que não. Eu queria ter comentado antes de um caso que você provavelmente deve saber, que é dessa questão dos refugiados climáticos, que tem uma ilha, eu não lembro o nome agora, a gente vai colocar na descrição, que ela tá pra ficar submersa. E aí já estão tendo questões de famílias que estão buscando refúgio nos países imperialistas ali próximos, e o refúgio está sendo negado. Então, tipo, em algumas décadas esse estado vai deixar de existir, e os países imperialistas, eles não têm uma resposta para esse problema que eles estão ajudando a construir. Pode crer. Tem até aquele desenho também, como é que é o nome? Uma história de amor e fúria, né? Que imagina um Brasil do futuro, em que o mar subiu. E daí acontece o contrário. Quem mora embaixo é os pobres, e quem vai pros morros do Rio de Janeiro é os ricos, assim. Ai, combate. É que caminha, né, pra acontecer, infelizmente. Então, é isso, pessoal. Não conversamos sobre tudo que queríamos, mas tudo bem, tá virando costume aqui já no nosso canal. Sempre esperando a parte 2, mas já fica o convite também para vocês conhecerem o canal da Camarada, que é Utopia Revolucionária, no Instagram e no YouTube. E acompanha também ela no TikTok, vai estar tudo certo. É isso, Nádia, obrigada por ter vindo. Valeu mesmo, brigadão demais. E é assim mesmo, quando o convidado tem muito a dizer, não dá tempo de falar tudo. Nossa, eu tô aqui, ó. Olha o tanto de páginas aqui, ó, que eu ainda ia dizer. Isso nem é a metade. Mas é isso, quer saber o que ela ia dizer? Acompanha ela lá, ó, no YouTube e no Instagram. Beleza? Fechou, Valeu, pessoal. valeu. Obrigadão. Até o próximo.